Boa noite, irmãos, graça e paz. Você que nos assiste nessa noite, seja muito bem-vindo ao nosso culto de louvor e adoração, nesse dia tão especial que comemora o Dia dos Pais. Baixe sua cabeça e ore junto comigo numa oração invocatória. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada, meu Deus, por estarmos mais uma vez ligados a Ti, meu Deus, conectados, Pai Santo, neste dia. Eu te agradeço, meu Pai, por todas as coisas que o Senhor já fez em nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida do Teu povo, Pai Santo. Esteja, meu Deus, recebendo tudo o que fizermos nessa noite e que o Senhor possa nos abençoar, meu Deus, grandemente. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Louvaremos com o hino congregacional Coroai, número 60. Erga sua voz agora bem alto, mas abra o teu coração acima de tudo, para proferir ao Senhor então uma adoração com um coração aberto e uma adoração sincera, da forma como o nosso Senhor merece. Cantemos Coroai. Leremos agora a palavra de Deus, que se encontra em Salmo 92, de 1 a 5. Você pode acompanhar junto comigo. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as suas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Amém.
Cantaremos agora a música Me Derramar. Você da sua casa esteja adorando ao Senhor com essa belíssima canção. Cantemos. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Teremos uma oração de adoração com a nossa querida irmã Diva. Oremos junto com ela. Amada Igreja do Senhor, a graça e a paz a todos. Estou aqui nesse momento para, juntamente com os amados, participar desse culto de adoração e louvor a Deus, através desta oração de louvor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça te damos, ó Deus, por estarmos mais uma vez aqui reunidos, Pai, em Teu nome, Senhor Deus, para Te louvar e Te adorar. Te louvo, Senhor, por tudo que Tu és, ó Pai. Te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Te louvo, Senhor, pelo Teu grande e imenso amor por nós, ó Pai. Te louvo, Senhor, pelo Teu Filho Jesus amado, que nos salvou, ó Pai, que nos fortalece a cada dia. Te louvo pela Tua palavra, que nos renova, que nos transforma, Senhor, e que a cada dia nos disciplina e nos ensina, Pai Santo, a Tua boa e perfeita vontade.
Te louvo, Senhor Deus, por participar com os amados irmãos deste culto de louvor e adoração, ó Pai. Abençoa a tua igreja, que ela possa estar sempre firmada na rocha, Pai. Perdoa os nossos pecados, nos livra de todo mal. É o que eu oro e que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, estou morrendo de saudade de todos. Nós logo estar juntos para adorar e cultuar o nome do Senhor. Abraços e beijo a todos. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. E essa data tão importante não poderia passar em branco. Por isso, os adolescentes e as crianças da Igreja Batista da Primavera fizeram uma homenagem para vocês. Sintam-se abraçados e recebam o nosso carinho. Um beijo a todos os pais, ao pastor, aos pais da minha família, aos pais da igreja, enfim, a você que é pai. Eu amo você. Graça e paz, irmãos. Quanto tempo, que saudade. Estou gravando esse vídeo a pedido da irmã Leila em homenagem ao Dia dos Pais, né? Eu quero deixar aqui minha homenagem a todos os pais e aproveitar principalmente pro meu pai, né? Que pai a gente tem como um porto seguro. Eu não consigo me imaginar sem meu pai. Então eu acredito que a maioria sinta isso. Pai como uma proteção, uma pessoa com quem pode contar, se sente mais segura. Então, um beijo, um abraço a todos os pais do mundo e da nossa igreja. Eu sou muito tímida, muito difícil de gravar esse vídeo, mas eu estou me esforçando. A Daniela também vai deixar sua homenagem e depois a gente vai fazer uma oração. Pai é uma figura muito importante no lar, é a figura que emana proteção, carinho e amor. E eu sou muito grata por ter o meu pai como essa figura. Ele é o tipo de pai que se preocupa, que protege, que faz de tudo para ver a gente feliz. E dizem que os filhos são os espelhos do pai, e eu tenho certeza que boa parte de mim se espelha nele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, saúde de todos os nossos pais, pela saúde de todos os nossos irmãos, e por aqueles pais que não estão podendo desfrutar da sua saúde. Que tu possas falar, Senhor, trazendo fortalecimento, Pai. Paizinho querido, abençoe todos os pais. Abraçados, Senhor, e abençoados por Ti, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém. Tchau, dá tchau, Lia, dá. Tchau, joga beijo, joga. Feliz Dia dos Pais. O irmão Benjamin Thiago irá trazer a mensagem dessa noite. Esteja atento e que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações e individualmente no coração de cada um. Deus abençoe essa palavra. Boa noite, graça e paz, irmãos. Amém. Bom, eu vou trazer uma mensagem para os pais e para os filhos, na verdade. Quando o pastor pediu para que eu trouxesse uma mensagem para os pais, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Eu não sou pai, mas
algumas coisas que eu destacarei aqui, que serão tanto para os pais como para os filhos. Antes da gente iniciar, vamos estar fazendo uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, eu venho te agradecer, Senhor, por cada dia, Senhor, que Tu tem nos dado, Senhor. Senhor, eu venho te agradecer, Senhor, pelo conhecimento, a sabedoria de cada dia, Senhor, que Tu tem feito em nós, ó Pai. Que a cada dia, Senhor, a gente possa ver e possa testemunhar, ó Deus, dos teus ensinos, Senhor, do conhecimento da Tua palavra, ó Deus. Ó Deus, eu venho te dizer, ó Pai, usa-me como Tu queres, ó Deus, que através do meu ser, Senhor, através da minha boca, Senhor, de todo o meu ser, das minhas mãos, Senhor, do meu testemunho, ó Deus, outras pessoas venham conhecer de Ti, ó Pai. Ó Deus, eu venho te agradecer, Senhor, pelos pais da congregação, da Igreja Batista da Primavera, da Igreja Batista Manancial Jacinto Andrade, ó Deus. Ser com cada um, ó Deus, conforme Tu queres, ó Pai. Usa, Senhor, esses pais, ó Deus, para que eles sejam, Deus, cabeça, Senhor, de sua família, Senhor. E que ali, Senhor, eles possam sempre conduzir suas famílias, ó Deus, nos Teus retos caminhos, ó Pai. Não há, Senhor, como Te adorar, Senhor, Te servir, Senhor, se não partir daí, Senhor, da obediência aos pais. E de pais, Senhor, convictos, Senhor, da importância da sua família, ó Pai. Pais convictos, Senhor, a conduzir os seus filhos, Senhor, aos caminhos certos, ó Deus. Senhor Deus, é o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu trouxe uma pequena receita do bom pai e o bom filho. Se a gente pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia no todo, ela vai falar sobre obediência. Para se servir a Deus, é de suma importância sermos obedientes. Não tem como agradar a Deus se você não for obediente. Se você não for um servo obediente. Não tem. Você pode acertar em todas as outras coisas, mas se você não obedecer os ensinamentos, se você não seguir os ensinamentos, você não está agradando a Deus. E quando a gente fala em agradecer, em agradar a Deus, há uma série de coisas. E aí que vem a questão da maturidade, do entendimento do certo e do errado, do saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que realmente Deus quer para mim, o que Deus não quer para mim. Isso é algo que é tanto para os pais como para eu, filho, para nós filhos. Eu ainda não sou pai, um dia serei. Um dia eu serei abençoado com essa bênção, no tempo de Deus. Mas o que eu quero dizer é que a base de sucesso no meio familiar, tanto para os filhos como para os pais, é a obediência. Pai e mãe foi colocado no mundo realmente para guiar nós, filhos. Não tenho dúvida disso. E a palavra de Deus vai falar muito disso, da questão da obediência. A gente vê até na escola bíblica dominical as crianças aprendendo, e isso foi algo que o pastor também já falou bastante em suas pregações, a respeito das primeiras letras do alfabeto, que não é A, B, C, D, é obedecer. Esse é as iniciais do alfabeto cristão. Você tem que obedecer, você tem que servir a Deus, você tem que unicamente fazer a vontade de Deus. Nem que a sua vontade fique para depois,
mas você tem que servir a Deus em primeiro lugar, em detrimento de que sua vontade, que vá ferir sua vontade, que você não vai chegar a um determinado propósito. Mas é o seguinte, a vontade de Deus é plena e é o certo. Há muitas coisas que Deus afasta de nós que são erradas. Eu trouxe uma receitinha que eu nomeei ela como receita do bom pai e do bom filho. O nosso texto com base, ele está em Efésios 6, do 1 ao 4, que diz o seguinte: Vós, filhos, olha só que a primeira mensagem é para os filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. De onde é que se vem esse mandamento? A gente pegar e olhar lá em Êxodo, esse mandamento já havia sido dado. Aqui o apóstolo Paulo ele só repete o que já foi escrito para nós, para o povo de Deus seguir. E já dizia lá em Êxodo essas mesmas palavras, só que honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra e o que o Senhor Deus te dá. Ou seja, filho, essa mensagem é para mim e para você. Não tem como servir a Deus, não tem como agradar a Deus se você não obedece seu pai. Se você não... E quando eu falo pai, eu me refiro tanto a pai e mãe. Essa mensagem é direcionada aos pais, mas também ambos devem ser respeitados e serem obedecidos. Por quê? A palavra de Deus é clara. Devemos obedecer pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Ou seja, se você não for obediente, vai ser muito difícil de você fazer coisas certas, de você traçar um percurso correto, um percurso bom, um percurso em que o futuro seja algo agradável a Deus, que seja algo que você possa olhar para tudo que você fez e ser feliz. Porque se você já começa num caminho errado, ele vai continuar errado para sempre. Não tem como errado dar certo. Então, honra teu pai e tua mãe e obedece a ele, porque eles têm a sabedoria que nós não temos. Eu posso ter o conhecimento, eu chego até às vezes a falar com a minha mãe a respeito das nossas áreas de trabalho. Eu trabalho com a parte de informática, minha mãe é técnica de enfermagem. E às vezes eu vejo minha mãe falando a respeito da área, explica tão bem, e eu acho aquilo ali muito bonito, assim como também eu tenho conhecimento da minha área. Isso que eu estou falando é conhecimento. Mas quando se trata de sabedoria, já é outro caminho. Por quê? Meu pai e a minha mãe têm a sabedoria que eu não tenho. Por quê? Sabedoria é algo que leva tempo para você adquirir. Então, sabedoria é algo que precisa ser vivido. Então, se eu sou mais jovem que os meus pais, eu não tenho a sabedoria que eles têm. Há coisas que eles já passaram e que eles erraram, ou talvez não, mas sabem que é o errado, e eles não querem para nós, para mim e para você, filho. Então, obedeça aos seus pais. Isso é o mais certo a se fazer. E obedecendo seu pai, você está obedecendo a Deus. E Deus se agrada. E aqui eu listei 7 princípios para ser um bom filho.
Um bom filho tem que saber que o respeito aos pais não é questão de escolha. Ou seja, você tem que respeitar seu pai, respeitar seu pai e sua mãe. Não há meio termo nisso. Se você não respeita, se você não dá o devido respeito aos seus pais, que são aqueles que são a base da sua família, quem você vai ter a capacidade de respeitar? Sendo que isso é algo que você tem que ter da família para a sociedade. Bons filhos criados em casa serão bons cidadãos. Então, o respeito aos pais é de suma importância. Não pode ser algo que não seja importante. É importante. Porque a própria palavra fala, lá repetindo o texto novamente, em Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra. Ou seja, se tu não respeita teu pai, o texto está falando, está sendo bem claro, tua vida não vai ser longa. Tua vida vai ser de grandes apertos, dificuldades. Porque a palavra é bem clara, ela diz que você deve honrar seu pai e sua mãe, para que tenha vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Segundo princípio, o bom filho deve ouvir e aprender com seus pais. Que é isso? Voltando à questão da sabedoria. O seu pai, ele tem a capacidade de lhe guiar para o certo. Então, um bom filho, ele deve ser sábio a ouvir e transformar esses conhecimentos que ele ouviu em prática. O bom filho, ele tem que saber que o seu pai, ele está lhe guiando para o certo. E que você deve ouvi-lo para ser bem-sucedido na vida. Quando eu falo sucedido, eu não estou me referindo a riquezas, eu estou me referindo a como pessoas agradáveis aos olhos do Senhor. É de grande importância que você ouça seus pais. E no segundo princípio aqui, eu destaquei um texto. Ouça, meu filho, está lá em Provérbios 1, versículo 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensinamento da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Ou seja, aqui em Provérbios ele compara a importância dos ensinamentos como sendo algo tão importante que ele compara coisas bem importantes para aquele tempo. Eles serão como um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Ainda diz também, em outro capítulo, em Provérbios, ele fala o seguinte: meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai. Novamente a Bíblia vem tratar de obediência. Obediência, uma das coisas que a Bíblia mais ensina, mais exorta, é a questão da obediência. E a obediência é algo importante, é algo que não se pode ser deixado para trás. Ele fala: meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai, e não abandone o ensinamento da sua mãe. Novamente vem tratar de falar da questão da obediência aos ensinamentos dos pais. Amarre-os sempre junto ao seu coração. Atei-os ao redor do pescoço. Quando vocês andar, eles o perseguirão. Quando dormir, o estarão protegendo. E quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é a lâmpada, a instrução é a luz. E as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Aqui a gente tem 3 itens que
que a gente pode destacar nesse texto. Lâmpada, luz e advertência. Aqui ele compara o mandamento com uma lâmpada. Algo que se a gente levar ao sentido da palavra, lâmpada é algo que vai clarear, que vai propor uma solução para um problema. Quando você tem um local escuro, a lâmpada é responsável por isso. Você não consegue andar dentro de casa com as lâmpadas de LED, você até consegue, mas com dificuldade. Então, a lâmpada ela será responsável por isso, para que você possa clarear de uma forma que você possa ver o que é necessário. Do mesmo jeito, é o mandamento. Ele vai clarear ele vai te clarear ao certo, a saber fazer o que é correto a Deus. Te dá discernimento a escolher o que a diferenciar o certo do que é errado, ao que você pode ou que você não pode. E ainda demais, a instrução é a luz. Ou seja, você instruído da palavra de Deus, você não vai errar. Então, filho, eu sou filho também, né? Ainda não sou pai. Mas essa é a mensagem para nós, filhos. Devemos seguir os mandamentos e os ensinamentos dos nossos pais. Porque esses ensinamentos são ensinamentos dados por Deus. Para eles, pais, estarem nos guiando no caminho certo. Esse texto que eu li, ele está em Provérbios 6, do versículo 20 e 23. Terceiro quesito. Um bom filho é aquele que obedece aos seus pais incondicionalmente, mesmo sendo contra os seus interesses. É aqui onde a gente entra naquela seguinte situação. Muitos filhos só querem obedecer aos pais quando lhe convém as suas vontades. E não é isso que tem que ser feito. Não é assim que se trata a obediência. A obediência aos pais e a Deus não tem meio termo. Não tem como fazer pela metade. É algo que tem que ser feito por completo. Você tem que obedecer aos seus pais, mesmo contra a sua vontade. Se for algo que você não quer, mas você tem que obedecer. E muitas vezes seu pai, pela sabedoria que ele tem e você não tem, já aconteceu comigo muito na minha juventude, na adolescência, de achar que meus pais estavam sendo aquele durão, turrão, que não quer que eu faça o que eu quero. E muitas vezes eu vi que o que eles estavam me mostrando naquele tempo, mesmo naquele exato momento, mesmo eu estando não de acordo, mas na frente eu pude enxergar que se eu tivesse feito contra os princípios deles, eu teria tido um problema bem maior. Porque naquele exato momento eu não tinha capacidade de enxergar o problema. Eu só estava com a minha visão nos meus propósitos. E não nos problemas que esses propósitos poderiam gerar. Então, com a sabedoria que eles têm, eles conseguiram me exortar e me mostrar as coisas certas. E hoje tem muita coisa que eu paro para pensar e eu até chego a falar com minha mãe e meu pai. Vocês lembram daquilo que eu ia fazer e aí eu não fiz? Se eu tivesse feito, tinha dado um problema tão grande. Ainda bem que vocês não deixaram que eu fizesse isso. Então, você tem que obedecer os seus pais, mesmo que seja contra a sua vontade. É difícil, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo já estava fazendo, né? Mas essa é a vontade de Deus.
que você seja obediente aos seus pais, que você obedeça ao seu pai e à sua mãe. A mensagem é para o Dia dos Pais, mas eu estou fazendo um gancho também, porque o pai e a mãe, eles devem ser a base da família. O pai, ele é o cabeça da família. Então, ele deve guiar sua família nos propósitos do Senhor. Se você criar... existe até um texto que eu li há um pouco tempo atrás na internet que fala o seguinte: de nada adianta você criar seus filhos dando tudo para eles. Qualquer tipo de material, coisas que vá ocupar todo o tempo deles, mas se o principal não for dado a eles, que é o ensinamento cristão, que é a vivência e o discernimento cristão, eles serão fracassados. Essa é a palavra, eles serão fracassados. Se aos filhos não forem dado o discernimento da palavra de Deus, do certo e do que é o errado, da importância do servir a Deus, da importância de obedecer a Deus e obedecer aos mandamentos de Deus, se o ser humano não cresce com esses ensinamentos, ele está fadado a ser fracassado, porque algo de muito importante ali a ele não foi dado. Quarto princípio: um bom filho deve viver os ensinamentos do seu pai. Ou seja, algo que eu já falei um pouco. Você tem que ouvir, obedecer e ainda mais, você tem que viver os ensinamentos. Você tem que pôr em prática. E sempre o que o seu pai e sua mãe está lhe dizendo é o certo. Por mais que você ache que naquele momento não é, vai por mim. É o certo. Há um texto em Deuteronômio 5, versículo 16, que diz: honra teu pai e tua mãe. Novamente ele vem falar da questão de honrar. Quando a gente fala honrar, está enquadrado tudo: obediência, seguir, respeitar. Então ele diz: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenha longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, novamente, ele volta a falar da questão de honrar pai e mãe. A Bíblia vai falar muito, mas muito disso. Quinto princípio: um bom filho deve saber que nem tudo que quer o pai deve lhe dar. Há muitos casos de crianças que os pais, em determinado falha, permite com que a criança tenha a capacidade de achar que pode ter tudo. E aí é um problema nisso, porque você vai estar criando o seu filho achar que ele vai ter tudo, e ele não vai ter. Muita coisa ele vai ter que batalhar mais na frente para ter. Então, um bom filho, ele tem que saber que nem tudo que ele quer, ele vai ter. Nem tudo que eu quero, que eu quis na minha infância, e que eu quis na minha adolescência, meus pais puderam me dar. Porque tudo era na condição deles. O mais importante eles não deixaram faltar. Foi alimentação, estudo, o amor de pai, mãe, família, isso nunca faltou e é o mais importante. Então, nem tudo que eu tive, nem tudo que eu quis, eu tive. E hoje eu até agradeço por isso, porque isso me fez ter capacidade de entender que
as coisas não são do jeito que a gente quer, e sim do jeito que Deus proporciona. Ele sabe o que é melhor para a gente. Sexto princípio. Filhos, saibam que pai e mãe é propósito de Deus para os nossos filhos, para nós filhos. Ou seja, Deus colocou pai e mãe para guiar os filhos. É o papel mais importante para um pai e para uma mãe. É o papel mais importante para um pai, é guiar os seus filhos, guiar sua família nos caminhos certos, nos retos caminhos do Senhor. Então essa é a missão maior. E nós, filhos, temos que ser obedientes, obedecer. Nós não estamos na capacidade de discutir. Não. A nossa obrigação é obedecer. Nada mais do que isso, obedecer. O filho sábio, a palavra de Deus, mais um texto em Provérbios vai falar a respeito disso. A palavra de Deus volta a falar a respeito do filho, do que o filho deve fazer, como o filho tem que proceder. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Ou seja, o filho inteligente, o filho sábio, o filho que não quer errar, o filho que não quer quebrar a cara, o filho que quer seguir conforme os planos do Senhor, que não quer vir mais na frente pagar por um erro que cometeu, por não obedecer os pais, ele tem que ouvir as instruções do seu pai. A palavra de Deus testifica isso. Não é minhas palavras. Graças a Deus, eu agradeço a Deus porque aqui não é minhas palavras, e sim a palavra dele. O que está escrito aqui na Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Esse texto se encontra lá em Provérbios 13, versículo 1. Agora, a gente vai falar um pouco para os pais, saindo dos filhos. Agora, nós vamos para os pais e falar um pouco a receita de um bom pai. Eu também separei 7 princípios para serem trabalhados. Bom, primeiro princípio, um bom pai é aquele que na dinâmica da vida prioriza seus filhos e ensinando e confrontando-os. Ou seja, o bom pai é aquele que coloca a sua família em primeiro lugar e sabe que tem o dever de ensinar os seus filhos nos caminhos certos. Que sabe que numa determinada... Se ele falhar como pai, os seus filhos têm grande tendência de falharem também na fase adulta. Então, o pai ele deve saber que na dinâmica da vida ele tem que ensinar os seus filhos e não só ensinar. Tem que confrontar também. Vai haver momentos que os filhos vão querer, assim como eu já falei, quando eu estava falando a respeito da receita do bom filho, vai haver situações que os filhos vão querer coisas que os pais sabem que é errado. E aí, nesse momento, é que o pai tem que saber discernir o filho para o certo, porque ele além de ensinar, ele tem que confrontar. Ele tem que mostrar o certo e não deve deixar que os filhos façam errado. A gente tem até um texto que se encontra no livro de Jó, em que a gente pode tirar Jó como exemplo dessa situação. Jó era um homem muito temente a Deus. E Jó tinha uma particularidade
muito interessante a respeito disso. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos, porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos, amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó aqui ele não estava se importando com o que os seus filhos deveriam de ser, o que os seus filhos estavam pretendendo fazer, mas a preocupação de Jó era dos seus filhos não estarem agradando a Deus, dos seus filhos estarem desrespeitando a imagem de Deus, dos seus filhos estarem andando nos caminhos não coerente ao que Deus ensina. Então Jó, ele orava por todos os seus filhos, porque na visão dele, ele sabia que por algum motivo, ou algum momento, seus filhos viriam a errar. E ali ele orava pedindo perdão por todos os pecados dos seus filhos. Princípio 2. Um bom pai deve ser responsável para manter os laços familiares, não fazendo diferença entre filhos. Há duas situações aí. O bom pai, ele tem que fazer o elo em toda a sua família. Ele tem que ser o responsável por trazer a paz à sua família, de não deixar que sua família entre em problemas, entre em discussões. Ele é o responsável por manter o controle e o equilíbrio. E não há outro motivo dele fazer isso se não for, se a base não for Cristo, se a base não for a palavra de Deus, a Bíblia. Então, e outra coisa, um pai ele deve se preocupar sempre a não fazer distinção de filhos. E se a gente pegar casos da Bíblia que aconteceu isso, a gente viu que não foi algo muito bom e que gerou consequências. A gente pegar o exemplo de Isaac, que preferia a Esaú mais que Jacó, a gente pode observar que no desfecho houve algumas situações que a gente observa que Isaac fazendo essa distinção gerou algumas consequências mais na frente. E logo mais à frente, Jacó volta a cometer o mesmo erro que o pai, amando mais a José do que os próprios irmãos. E ali, isso fez com que gerasse, não tirando o pecado dos irmãos de José, porque eles erraram, mas ali fez com que os seus irmãos se sentissem menosprezados em relação a José. Então, o pai ele sempre tem que ter essa visão de não fazer distinção entre os filhos, porque isso não é bom no meio familiar. Terceiro princípio, um bom pai é que ama mais a Deus que os seus filhos e tem coragem de enfrentá-los. Ou seja, pai e mãe, vocês não foram colocados unicamente só para amar os seus filhos, mas sim para ensiná-los ao certo. Vocês têm que amar a Deus e saber que servir a Deus tem que estar em primeiro lugar e, através disso, ensinar os seus filhos. Ou seja, por mais que você ame seu filho, mas se ele está fazendo algo errado, que não agrada a Deus, você tem que mostrar o certo a ele.
Quarto princípio: um bom pai é aquele que tem convivência com seus filhos. A gente pode pegar alguns na Bíblia que eram bem sucedidos, mas no meio familiar nem tanto. A gente pode pegar Davi, foi um rei bem sucedido, porém no seu meio familiar teve vários problemas com os filhos, inclusive problema com seu filho Absalão. E aí a gente pode observar que o fato de você ser bem sucedido não quer dizer que você tem uma família bem sucedida. Então, é de suma importância que a sua família, que você tenha uma convivência familiar, que você conheça seus filhos lhe conheçam, que você saiba quando um filho está passando por algum problema, que o seu filho tenha capacidade de chegar a você e conversar, porque ele se sente à vontade, ele entende que ela é família. Isso é importante, o vínculo familiar. Se você acerta em todas as outras coisas no dia a dia, mas se está uma falha nisso daí, é bom repensar. Porque família é algo instituído por Deus, é algo importante, e é algo que tem que ser mantido, e é algo que tem que ser cuidado. Quinto princípio: um bom pai é aquele que incentiva a sua família a servir a Deus. Ou seja, o bom pai é que coloca a sua família aos pés do Senhor Jesus. O tolo, ele destrói a sua família, levando por caminhos errados, caminhos que levam à perdição. Mas o bom pai, ele se preocupa com a sua família e ele sabe que não há caminhos melhor do que o caminho, que é seguir a Jesus Cristo. Então, um bom pai, ele coloca a sua família alicerçada na rocha, alicerçada em Jesus Cristo. E ali, a sua casa, a sua família, ela não vai desmoronar, porque ela está sustentada sobre a rocha. Ela está sustentada em Jesus Cristo. Então, um bom pai, ele vai incentivar a sua família a servir a Deus. Sempre. Sexto princípio. O sexto princípio vai falar de o bom pai, aquele cujo coração é pelos filhos. Aquele cujo primeiro lugar ele sempre vai colocar os seus filhos. Ele sempre vai lutar pelos seus filhos. Ele sempre vai cuidar dos seus filhos. Isso é um princípio de um bom pai. Sétimo princípio. Um bom pai é aquele que testemunha de Cristo, aos seus filhos. Ou seja, de nada adianta você falar de Cristo, de você falar da palavra, se você não vive. O nosso testemunho é algo muito importante. É mais eficiente você testemunhar, de você mostrar o certo, do que você falar. Palavras muitas vezes são vãs quando não se há o comprometimento com a vivência, com a palavra, com os ensinamentos. Porque eu não posso falar do que é certo, dizer para fazer o certo, eu estando fazendo errado. Aí, de nada adianta as minhas palavras. Então, o bom pai, o sétimo tópico, ele tem que testemunhar. Ele tem que viver o que ele ensina aos seus filhos. É até meio difícil eu falar isso, porque eu trouxe o que a palavra de Deus diz. Eu ainda não sou pai, mas sei que vou passar por tudo isso. Então, foi algo que quando o pastor me falou, eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou falar? Porque
como eu vou falar para um pai se eu ainda não sou pai? Então, além de eu falar para os pais, eu também trouxe a mensagem para os filhos, porque é algo que tem que ser feito por completo. Um filho tem que ser obediente e um pai não pode ser omisso. Tem um texto que eu queria destacar para o final, que ele se encontra em Colossenses. Para os filhos. Olha só o que o texto de Colossenses fala em Colossenses 3, versículo 20. Fiquem bem gravados, todos os filhos, tanto vocês como para mim também. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Em tudo. Obedeça aos seus pais em tudo. Não há meio termo. Eu vou obedecer ao meu pai só até aqui. Não vou mais obedecer mais para cá porque não é mais da minha vontade. Não. A palavra de Deus fala, obedeça. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Ou seja, isso não vai agradar obedecer ao teu pai. É claro que teu pai vai ficar muito feliz, vai se sentir agradado, porque você é um filho bom. Mas antes de tudo isso, é agradar a Deus em primeiro lugar. Se você não obedece seus pais, é o que eu já havia falado lá no início da receita para os filhos. Se você não obedece seus pais, você não agrada a Deus. Você entristece a Deus. Então, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Isso agrada a Deus. Está lá escrito lá em Colossenses 3, 20. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para os filhos e para os pais. Agora, vamos orar. Eu vou orar agradecendo a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, eu venho agradecer, Senhor, por tudo que Tu tens feito, ó Deus. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, pela palavra, Senhor, que foi agora proferida, Senhor. Eu agradeço, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, me usar a cada dia, ó Pai. Ó Senhor, que, Senhor, o meu ser seja morada, Senhor. E que o meu ser, Senhor, seja usado por Ti, ó Deus, para levar a Tua palavra, ó Deus. Senhor Deus, me usa, Senhor, conforme a Tua vontade, ó Deus. Eu não estou aqui, Senhor, para fazer a minha vontade, ó Deus, mas para fazer a Tua vontade em primeiro lugar, Senhor Jesus. Senhor, me guia em todos os caminhos que devo andar. Guia Teus servos também, ó Deus, da Igreja Batista da Primavera, da Igreja Batista Manancial Jacinto Andrade. Guia, Senhor, todos os pais, Senhor, dessas congregações, ó Deus, no caminho certo, Senhor, que eles devem seguir, no caminho que eles devem direcionar a sua família, ó Pai. Ó Senhor Deus, eu também venho te pedir, Senhor, pelos filhos, Senhor, que eles venham, Senhor, ser obedientes, Senhor. E, Senhor, que eles venham servir a Ti, Senhor, unicamente. Que não haja meio termo, Senhor. Que eles venham obedecer aos seus pais, ó Deus, sem o meio termo, ó Deus. Ó Deus, é o que eu te agradeço, é o que eu te peço, é o que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Eu quero parabenizar todos os pais da Igreja Batista da Primavera e da Igreja Batista Manancial Jacinto Andrade. Eu venho agradecer por vocês estarem nos guiando no certo, por mesmo que muitas das vezes não seja o que a gente quer ouvir, mas seja o certo a se ouvir, vocês sempre têm algo importante para nós. E eu venho agradecer por todo esse cuidado que cada um pai tem pelos seus filhos. Isso é muito importante.
Pai, você tem um papel muito importante. Você tem um papel muito importante de criar bons filhos, bons seres humanos, boas pessoas, bons filhos que logo mais serão pais também. E esse trabalho que vocês estão fazendo, nós iremos fazer também. For ser pai. Desejo uma boa noite, uma boa semana na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Ficaremos com a bênção apostólica com o pastor Vivaldo Cardoso e logo em seguida com os avisos. Uma boa noite a todos, graça e paz. Vamos orar, convido os amados irmãos para orar depois que ouvimos uma mensagem direcionada aos pais, nesse dia especial, aos pais da nossa igreja. Bendito Deus, Pai querido, nós te agradecemos por tudo, pela vida de cada um daqueles que concedeste o privilégio de ser pai e constituir uma família. Agradecemos pela vida do jovem Benjamin, pela meditação que trouxe aos corações dos pais. E dizemos que o amor de Deus, o nosso eterno e querido Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com Israel de Deus no mundo inteiro, hoje, agora e para sempre. Amém. Que Deus dê uma semana abençoada a todos. Um aviso importante aos amados irmãos. Estamos nesse mês de agosto em preparativos e adequações da nossa dependência para o nosso retorno presencial em setembro. E queremos, com a graça de Deus, no primeiro domingo de setembro, pela manhã, celebrarmos a ceia do Senhor. Não devemos ter, nesse primeiro momento, atividade noturna, só a escola bíblica, que deve seguir o horário de 8h30 a 9h30 e a mensagem de 9h40 até as 10h10 para a gente sair, então, tendo apenas a programação pela manhã. Conto com as orações dos irmãos e retornaremos em seguida, em setembro, a partir do primeiro domingo. Que Deus abençoe a todos.